Fala pessoal, hoje nós falaremos aqui sobre a pressão em que o líquido ou que a água ou que o fluido mais esse líquido assim faz sobre a gente. Ou então o que a gente utiliza muito que é da água mesmo, que é a pressão hidrostática. O que acontece? A gente sabe que nesse momento eu estou em volta do ar, em volta de um fluido e ele está me pressionando por todos os lados, né? Por cima, pelas laterais, por baixo. Então tem pressão sofrida por todas as direções. Só que se eu entrar numa piscina, eu vou ter ali a água, que é um fluido mais pesado ainda, mais denso ainda. Então, como ele é mais denso, fica até mais difícil de eu me locomover. Então, se eu querer tentar andar na água, né? Se eu estou lá no chão tentando andar na piscina, no fundo da piscina, muito mais difícil do que eu estou andando aqui em cima. Por mais que eu esteja imerso num fluido, mas lá, por ser muito mais denso, o espaço que eu estou ali, para eu conseguir me retirar ali e passar para trás, dá mais trabalho. Mas mantém a mesma ideia, vou estar sendo ali pressionado por todas as direções. Assim como o ar me pressiona em todas as direções, o líquido da piscina também vai estar me pressionando. Então eu posso associar que eu recebo pressão, vamos supor que eu sou um peixinho e estou dentro aqui do mar. Eu recebo pressão de todas as direções e tudo mais. Só que a gente vai notando que à medida que eu vou aprofundando, à medida que eu vou indo mais fundo ainda, eu tenho uma coluna de água, eu tenho mais massa de água sobre mim. Então acaba que à medida que eu vou me aprofundando, a pressão que a água exerce sobre mim vai aumentando. Isso faz sentido porque eu tenho uma coluna sempre maior, sempre um peso maior sobre mim. Assim como eu tinha no ar. Aqui, que é a nível do mar, você tem uma certa coluna de ar e você sobe, você tem uma coluna de ar menor e a pressão diminui. À medida que você tem uma coluna de água maior, essa pressão aumenta também. Então a gente sabe que depende então da profundidade em que você se encontra, que a gente vai colocar aqui como se fosse uma altura, mas a altura de profundidade, sempre olhando para a superfície. Então quanto mais embaixo, mais profundo, maior vai ser essa pressão. E o que essa pressão depende também? Depende do meio que você está. A gente viu aqui que o ar, quanto maior a coluna também, maior a pressão. Só que o meio do ar e o meio da água são meios diferentes. A densidade desses espaços são diferentes, desses meios são diferentes. Então, quanto mais denso, ou seja, quanto a piscina mais grossa, mais viscosa for, aquele recipiente ou aquele lugar que esteja lá, ou seja, uma densidade maior. Quanto mais denso for aquele fluido, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser a pressão também. Então, maior dificuldade de se locomover, maior vai ser a pressão. Maior pressão, então, está ligado com a densidade. Que ela é menos fluida, né? Então você sofre mais resistência, as coisas te pressionam mais. Então também depende da densidade do meio. E aqui a gente vai ver que também vai depender da gravidade. Então acaba que a pressão hidrostática, que a gente vai chamar de pressão, pode ser a pressão do fluido, mas como a gente sempre associa com a água, a gente vai chamar de pressão hidrostática. Os nossos casos que a gente usa são sempre água. Então isso vai depender, vai ser dado pela densidade, gravidade e altura. Densidade do fluido ou densidade do líquido, da gravidade e da altura seria da profundidade que se encontra naquela posição. Então isso é a pressão hidrostática. Então acaba que quanto mais fundo você tiver, maior vai ser. Pressão, lembrando, a gente sabe que pressão é dada aqui por Pascal ou Newton por metro quadrado. Eu posso transformar Pascal para Newton por metro quadrado. Só que aqui a gente tem uma relação legal, olha que interessante, que a gente consegue concluir aqui. Vamos supor que estou olhando para a água e a densidade da água aqui, colocando no sistema internacional, a densidade da água normalzinho, que a gente vê assim, é 1 grama, eu tenho 1 graminha para cada centímetro cúbico, ou para cada ml. Aqui, colocando no sistema internacional, a gente tem que mexer com quilogramas, vão ser 1000 quilogramas, então você já tem aqui 1000 quilogramas, ou seja, 1 tonelada para 1 metro quadrado. É 1000 quilogramas para metro quadrado. Então pensa aqui, a pressão hidrostática, a densidade de 1000, a gravidade que é 10, e vamos colocar numa altura aqui, para a gente medir numa régua, a altura de 1 metro, ou seja, uma profundidade de 1 metro. Se eu desço na piscina e estou a 1 metro dela, que pressão que eu vou ter lá exercida sobre mim? Bom, essa pressão vai ser aqui de 10 vezes 1, 2, 3, 4 Newton por metro quadrado.
Então essa pressão eu posso transformá-la para relação para ATM, para a gente ter noção, porque a gente sabe que a nível do mar existe a pressão de 1 ATM. A gente pode transformar essa Newton por metro quadrado também em ATM nessa proporção. A gente sabe que aqui, ó, 10 a 14, eu posso falar, só estou reescrevendo, que é 0,1 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Falar isso, 10 a 4, ou falar isso aqui, é a mesma coisa, só que escrita de um jeito diferente, para ter uma potência de 10 a 5. Por quê? Porque quando a gente tem a ATM, um ATM ele é proporcional a 10 a 5 Newton por metros quadrados. A pressão aumentou em 0,1 atm. Então, para tirar com essa coisa decimal, a gente já padroniza, multiplica por 10, ou seja, a cada 10 metros que eu desço de profundidade na água, isso faz aumentar a minha pressão em 1 atm, que a gente vai ter uma noção melhor de proporção. Porque se eu estou a nível do mar, no ar, o ar me faz uma pressão de 1 atm. Se eu desço na água, só a água, desço 10 metros da água, só a água está me exercendo uma pressão de 1 atm também. E aí que vem a relação muito interessante, porque acontece? Esse peixinho aqui, ele está recebendo uma pressão da água aqui, a água está empurrando ele aqui, e ele também está recebendo uma pressão da atmosfera aqui, porque o ar empurra a água e a água empurra ele, ou seja, está todo mundo pressionando. Então a gente costuma associar aqui que no peixinho, a pressão total dele, que está sendo exercida sobre o peixe, é a pressão da atmosfera, porque começou lá em cima, porque tem ar lá em cima pressionando, mais a pressão que a coluna do líquido faz, mais a pressão hidrostática. Então acaba que a pressão total sobre o peixe exercido, se esse peixe se encontra aqui a 10 metros de profundidade, e a água aqui é água normal, então a pressão que está exercida sobre o peixinho são de 2 atm, porque tem 1 atm da atmosfera mais 1 atm da coluna de líquido. Então a gente tem que lembrar isso, porque é importante, é pegadinha, né? A gente tem que lembrar que se eu estou procurando a pressão total, que, por exemplo, um mergulhador vai levar aqui e está levando um medidor de pressão. Se ele está olhando lá para o relógio e vendo qual que é a pressão que está exercida lá, eu tenho que lembrar que eu sempre tenho parte do líquido e a atmosfera me contando lá. Como normalmente a gente usa isso a nível do mar, é já 1 atm. Mas se eu tivesse, por exemplo, numa piscina aqui em BH em que a pressão é 0,9 atm, vamos supor que eu estou numa piscina de bombeiros, que é o que costuma ter piscinas muito profundas, né, para treinamento e tudo mais, e que estou lá a 10 metros de profundidade. Vamos supor que existe essa piscina. Se eu estou a 10 metros de profundidade lá no chãozinho, se eu olhar para o meu medidor lá de pressão, o que vai estar escrito? Vai estar escrito lá 1 atm, que seria da água, mais o 0,9 da atmosfera. Então estaria escrito lá 1,9 atm. ATM é uma unidade melhor para se poder ver, porque é pequena. Porque se eu uso em Pascal, eu tenho muitos números, né? Existem também outras unidades de pressão, que depende ali do objeto, do que você está mexendo. Pressão, por exemplo, para o pneu é PSI, aí tem pressão em bar também. Então, assim, tem outras unidades também que a gente vai usando. Mas aqui, para a gente usar nos nossos cálculozinhos, a gente fica em Pascal ou em ATM. Nesse caso, mais ATM, porque como eu vou somar com a pressão da atmosfera, ATM fica mais gostoso, porque é um ATM só. A gente costuma transformar aqui, mexer com essa proporção, essa é uma proporção direta. A cada 10 metros de profundidade vai aumentar um ATM mesmo, isso é fato. Então, se eu estou a 30 metros de profundidade, já aumentou 3 ATMs. Ou seja, olha como é que a pressão vai aumentando absurdamente. Se eu estou a 30 metros de profundidade, que nem é tão assim, não? Assim para um ser humano mas assim, para um submarino, para um objeto que consegue mergulhar, 30 metros é de boa. A pressão já triplicou, já é o triplo do que estaria no lugar normal. Então, se você constrói um submarino, constrói algum objeto na superfície da Terra e faz de qualquer jeito, considerando a pressão lá, quando ele é mergulhado, ele não vai conseguir resistir. Então, as coisas mais difíceis que a gente tem são conseguir chegar no fundo do oceano. Porque lá no fundo do oceano é muita pressão, é uma pressão assim absurda. Se a cada 10 metros vai aumentando um atm, então, vamos supor, 1 quilômetro já são aí 100 atms de pressão. Então
Então já é 100 vezes o tanto que o ar pressiona a gente aqui. O mais profundo que existe do oceano são as Fossas Marianas. Elas se encontram aqui a quase 11 mil metros de profundidade. 11 mil metros seriam ali 1.100 ATMs. 1.100 ATMs de pressão atmosférica, mais umzinho da atmosfera. Ou seja, é absurdamente grande, absurdamente alta a pressão, né? Então, a pressão que para suportar aqui 1.000 vezes, 1.100 vezes, né, da superfície da Terra, os materiais, os equipamentos, as nossas engenharias não conseguem dar conta assim, de chegar lá de forma saudável, né? Colocar uma pessoa dentro de um objeto e chegar lá. O recorde que a gente tem de mergulho livre, uma pessoa normal foi mergulhando lá, é de 100 metros de profundidade. Então, já é 10 vezes a pressão que a gente aguenta. Também estourando ali no limite, porque tem a questão da respiração, da apneia e tudo mais, e também não é qualquer um que chega lá e vai mergulhando. Então, tem todo um treinamento. Ou seja, somos adaptados a uma certa pressão. E a água é uma pressão absurda de que ela consegue exercer. E faz sentido, né? Porque a água é muito mais pesada que o ar, proporcionalmente, em termos de altura que se encontra ali, de densidade, de tudo. Então, a gente tem essas relações. Então, se você vê o seu relógio que está escrito assim, a prova d'água, normalmente os relógios da prova d'água vem escrito assim, 5 atm. Tem que olhar no fabricante se esse 5 atm está relacionado com a profundidade ou se é a pressão total. Porque se está relacionado ali com a profundidade, 5 atm está proporcional então a 50 metros de profundidade. Então ele aguenta até 50 metros, que é coisa bastante, porque se o recorde de uma pessoa é de 100, pessoa muito bem treinada, a gente longe de nós, né? Então ainda que você faça um mergulho lá de entrar lá naquelas partes dos corais e tal, assim, tá longe de ter uma pressão tão absurda. E piscina menos ainda. Agora, se você observa, se esse 5 atm for a pressão total que o relógio aguenta, aí você tem que dar um desconto ali, porque 1 atm já foi da atmosfera. Aí seriam então 4 atms que ele consegue mergulhar, ou seja, 40 metros de profundidade, que ainda assim é muita coisa. Então os relógios à prova d'água, eles são bastante resistentes, se você comprou num lugar legal. E eles vêm normalmente escritos esses 5 atms, que seria mais ou menos essa capacidade. Claro, né? É teórico. Na prática a gente vê que talvez aguente, talvez não aguente, mas normalmente aguenta. Os celulares também, hoje em dia, já tem uma tecnologia muito boa para poder ser à prova d'água. Não só infiltrar a água, mas também resistir à pressão. Porque o celular, por exemplo, ele pode ser à prova d'água a uma certa superfície ou simular sobre ele. Só que se você mergulhar ele demais, aí ele já está sendo muito pressionado, aí a água pode começar a infiltrar. A vedação dele talvez não seja o suficiente. Então nunca é bom arriscar, né? Agora, outras coisas como uma GoPro, uma coisa assim mais propícia para isso, com as câmeras mais certinhas, aí beleza. Enfim, temos que contar que a pressão vai estar sempre lá fazendo o seu papel e é uma pressão que a água faz, que é uma corrente feroz, violenta. E lembrando então, tudo depende da profundidade. Então, quanto mais profundo estiver, sempre maior pressão, sempre vai ser maior pressão. E tudo ligado ali com a superfície em que se encontra. E lembrar que sempre tem um ar interferindo também. Então tem a pressão da atmosfera que faz aumentar o bagulho todo.